ver novos todos os celeiros acumulados de amor e de solidariedade. Apoiando na mão rugosa o queixo fino, o pensador reflete que é carne sem defesa. Carne que odeia a morte e tremeu de beleza. E tremeu de amor toda a primavera ardente. E hoje, no outono, afoga-se em verdade e tristeza. Gabriela Mistral. Na liturgia da palavra do 18º domingo do tempo comum, trago uma breve contribuição a partir do ministério da palavra na voz das mulheres. Mergulhemos então na liturgia. A reflexão de hoje antecipa onde chegaremos se pautarmos nossa vida em falsas seguranças, numa vida ilusória do individualismo do poder. Questiona-nos sobre a busca de sentido e remete-nos a respeito da atitude que assumimos diante dos bens materiais. E, sobretudo, convida-nos a olhar nosso cotidiano e a enaltecer nosso trabalho a partir do que faz sentido. Abandonarmos os deuses que nos escravizam, permitindo que o homem novo e a mulher nova manifestem-se à imagem de Deus. No início, a primeira leitura apresenta um ar de desesperança total, falta de sentido, pois tudo é vaidade. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Importante recordar, Eclesiastes é um livro de caráter sapiencial, que significa aquele que senta ou fala na Assembleia, na Eclésia. Este pequeno caderno de anotações parece destruir mais as certezas e seguranças a dar fórmulas ou leis de vida. Em certo tom de denúncia, aponta o fracasso da sabedoria da época e deixa saltar por suas linhas o grito de angústia de uma humanidade perdida, sem razão para viver. Algo se desvela desse pessimismo, o reconhecimento de nossa impotência e que o ser humano em si não se basta. Alguma coincidência com a sociedade do cansaço da atualidade? Enquanto a primeira leitura tem tom de desânimo, o Salmo nos traz consolo e esperança. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Ao destruir todas as certezas que o povo pensava ter, pautada na sua própria soberania em Eclesiastes, o Salmo aponta-nos o caminho, onde está o amor, a alegria, a bondade. Há que destruir o homem e a mulher velhos para reconstruir um homem novo, uma mulher nova. Com isso, a segunda leitura convoca-nos a uma criação renovada, recriada em Cristo. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça que é a idolatria. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Paulo demonstra na carta aos Colossenses que a fé em Cristo basta para se chegar à salvação e clama a comunidade a viver no seu cotidiano a vida nova, ressignificada e restaurada pelo Cristo. O ponto de partida é a união com Cristo ressuscitado, que desembocará na morte dos falsos deuses, renascendo o homem novo e a mulher nova. Um movimento contínuo de descriar e recriar em Cristo, até que se dilua as diferenças entre povos, religiões, raças e todos sejam um em Deus. Aportamos então no Evangelho de Lucas. Jesus, nesse texto, chama a atenção à multidão de seu tempo, bem como da atualidade sobre o desejo de poder, sobre a atitude diante dos bens. Evitem todo tipo de ganância. Acumular riquezas é insensatez. A riqueza não é seguro de vida. Ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens. O texto questiona para que serve a riqueza e o acúmulo de bens. Jesus está atento à briga familiar e percebe que a questão não é a solidariedade na divisão, mas a luta pelos bens e o apego excessivo ao dinheiro. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar
ou dividir vossos bens? Jesus apresenta-nos aqui também um homem trabalhador, responsável à primeira vista, digno de admiração. Contudo, de maneira egoísta, vive apenas para os bens que lhe dão uma falsa sensação de segurança. A Jesus interessa que a pessoa se converta para os valores do reino de Deus. O relato possui duas partes, se observarmos bem. Na primeira, Jesus não se nega a ser um árbitro em um conflito de herança. Na segunda, ele nos adverte do risco de centrar nossa vida na segurança dos bens terrenos, distanciando-nos do verdadeiro sentido de nossa existência. Então, poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. A preocupação excessiva com os bens leva o ser humano a uma desumanização, pois centra-se em si próprio e o impede de estar aberto e disponível para os valores do reino. A partir de um olhar atento para as duas partes do Evangelho, vislumbramos expandir a verdadeira vida que não pode depender de ter mais ou menos, mas de ser. Se o primeiro objetivo de todo ser humano é ativar ao máximo sua humanidade, e o Evangelho nos diz que ter mais não nos faz mais humanos, a conclusão é muito simples. A posse de bens de qualquer tipo não pode ser o objetivo último de nenhum ser humano. A armadilha de nossa sociedade de consumo está nisso. Quanto maior capacidade de satisfazer necessidade nós temos, maior número de novas necessidades despertamos. Com isso, não há possibilidade alguma de marcar um limite. Já os antigos santos padres diziam que o objetivo da vida não é aumentar as necessidades, mas fazer com que essas diminuam cada dia que passa. Esse seria o sentido inspirador da vida, ou seja, vida descentrada e aberta a toda a criação. Contra a tendência de querer apropriar-nos de tudo como busca de segurança e como defesa, Jesus nos convida a viver a partilha, como abertura e como possibilidade para a criação da nova comunidade, nova eclésia, que se constitui como alternativa frente às relações interpessoais fundadas na acumulação e no consumismo. Na partilha, a primitiva tendência egoísta e agressiva dá lugar a uma atitude aberta, acolhedora e benevolente. Além disso, onde há partilha, há comunhão. Trata-se de um convite a ir mais além do ego e descobrir nossa verdadeira identidade, aquela identidade compartilhada na qual o próprio Jesus se encontrava. Assim nos perguntamos: do que queremos ser ricos? De celeiros e colheitas ou de partilha e solidariedade? Desvela-nos aqui a necessidade que o ser humano tem de um horizonte de sentido. Ver novos todos os celeiros acumulados de amor e de solidariedade. A reflexão desse domingo desperta em nós um espírito de busca constante e humanizador, que dá sentido a uma existência inspirada e carregada de significado. A liturgia faz-nos ver novas todas as coisas. A busca de Deus passa pelo compromisso amoroso no mundo, fruto de uma descoberta do amor de Deus, que desce do alto, que se configura na pobreza e humilhação concretas. Somos chamadas a testemunhar que se pode ser feliz vivendo uma cultura da gratuidade, uma cultura da moderação, que possibilite uma divisão dos bens mais igualitária e justa para todas as pessoas e que favoreça melhores condições de realização humana. Lançar um olhar novo para o Cristo, desenhando um novo caminho, nos faz homem e mulher novos. Sendo assim, somos chamados a colocar nossa esperança ao que dá pleno significado à vida. Ao ver novas todas as coisas, lançamos este olhar mais profundo e assim perguntemos: o que dá sentido pleno à minha vida? Para que eu vivo e onde centro minha vida? Já é hora de pararmos de ver o velho como novo, focados em nossas escolhas antigas. Vejamos novas todas as coisas em Cristo e nele nos recriemos. Afoguemo-nos, como diz Gabriela Mistral em seu poema, mas agora em seu amor, verdade e alegria. Bom domingo, boa contemplação, boa oração.